Olha, deu ruim, mas deu muito, muito ruim pro Bolsonaro, pro Flávio, pro Queiroz, para todos eles. Por quê? O que aconteceu? Em decisão sigilosa que veio à tona só agora, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma ex-bolsominion que estava dando todas as decisões a favor do Bolsonaro, traiu o Bolsonaro, ou pelo menos traiu o bolsonarismo, mudou de opinião. Ela acatou um pedido que foi feito também sigilosamente pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de inclusão de provas, ou de pelo menos não anulação de provas do caso do Flávio Bolsonaro das rachadinhas. E assim, o que aconteceu? Na prática, o processo do Flávio Bolsonaro voltou a andar. O processo das rachadinhas, muita gente não sabe, ou muita gente deve ter percebido pela falta de notícias sobre o assunto, o processo estava parado por 6 meses, ficou 6 meses parado, desde a decisão do STJ, que anulou praticamente todas as provas do processo. O STJ tinha anulado as 98 quebras de sigilo, e aí praticamente todo o processo tinha sido feito de acordo com a defesa do Flávio Bolsonaro a partir daquelas quebras de sigilo. O que o Ministério Público falou? Falou, não, as quebras de sigilo eram parte da investigação, mas o resto da investigação, inclusive uma delação premiada que é uma bomba, esse resto da investigação não foi feito a partir das quebras de sigilo. Então temos sim provas contra o Flávio e as provas continuam. A desembargadora acatou tudo. Ela acatou tudo que o Ministério Público pediu. A coisa ficou feia para Flávio Bolsonaro. O pior, o Bolsonaro tinha 2-1 no TJ do Rio de Janeiro. Agora ele tem 2-1 contra ele. A não ser que o outro que estava votando contra o Flávio mude de lado, que eu acho muito improvável. Tá ruim, tá ruim. Eu vou explicar tudo sobre o processo do Flávio, você vai entender como essa decisão é uma bomba para o bolsonarismo. Talvez seja por isso que o Bolsonaro esteja tão desesperado nos últimos dias, porque isso é uma bomba de verdade e pega no Flávio. Mas antes de eu falar, um segundinho, se você é contra esse desgoverno assassino, então inscreva-se no canal, curta o vídeo, olha, um segundinho, é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, você clica, não tem que preencher nada, é só clicar e você está ajudando a oposição a esse desgoverno. Aqui no Plantão Brasil somos mais de 550 mil pessoas fazendo oposição todos os dias. E também nas ruas. Ontem eu falei errado, eu falei que nosso carro de som estava rodando em Jabaquara, zona sul de São Paulo, e também em São Paulo, na Vila Santa Catarina. Não, errei. Estava rodando em toda a região de Jabaquara ontem e hoje está rodando na Vila Santa Catarina. Esse vídeo é de 1h30 atrás, 2 horas atrás. Nosso carro de som lá, essa é a Vila Santa Catarina, zona sul de São Paulo, capital, e o carro de som denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro. No final do vídeo aqui a gente viaja para São Paulo e eu mostro um trecho do nosso carro de som lá em Vila Santa Catarina, zona sul de São Paulo. Aquele lugar, eu morei lá quando era pequeno, tem muita gente lá, muita gente. Eu não reconheço a avenida aí porque eu não vou lá há mais de 20 anos, mas muita gente lá. A gente também rodou ontem em Aracaju, a gente rodou em Florianópolis, estamos rodando em Palhoça. Tem Trancoso também, tem um monte de cidade que a gente está rodando entre ontem e hoje. Nos próximos vídeos, cada vídeo eu vou mostrando uma cidade diferente. Já tenho vídeo de várias que eu já recebi. Quem quiser apoiar nossas ações, sempre denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica ali, são 10 centavos por dia. Clica ali e você ajuda a gente a ampliar, a rodar talvez em 15, 20 cidades por semana. Eu lembro quando a gente rodava em 3 cidades por semana. Depois 5, agora são 10. Vamos pra cima deles. Aí no primeiro comentário eu deixo o Pix, deixo o PicPay e deixo também o link da música para quem quiser baixar a música Fora Bolsonaro. Tá lá no Spotify e deixo as minhas outras redes sociais. Agora vamos falar sobre o caso das rachadinhas e o que tá acontecendo. É bomba, bomba. Foi no dia 31 de julho essa decisão. Então faz poucos dias, foi essa semana. É semana passada, né, 31. E o que aconteceu foi o seguinte. Em fevereiro, lá atrás, em fevereiro, o STJ acatou um pedido da defesa do Flávio, do Queiroz, enfim, do Ossef. Que era o pedido do quê? O Ossef é o advogado. Que era o pedido de que as quebras de sigilo, 98 quebras de sigilo fiscal e bancário, que são de todos os assessores do Flávio Bolsonaro, do sócio dele, do próprio Flávio, da esposa, de todo mundo. Essas quebras de sigilo eram ilegais, porque o juiz que concedeu essas quebras de sigilo, o juiz da primeira instância, ele fez uma decisão muito genérica. Ele simplesmente na decisão ele falou, eu acato o pedido, fim. Isso não é motivo para você anular as provas, mas os bolsominions do STJ, que estava naquela época completamente aparelhado com o Bolsonaro, eu digo naquela época porque hoje, quando todo o TSE se voltou contra o Bolsonaro, quando todo o STF se voltou contra o Bolsonaro, eu não sei se o STJ tá com muito ânimo para proteger o Bolsonaro de nada. Então, naquela época, eles anularam essas provas. Quando anularam essas provas, o pedido
da defesa do Flávio era o seguinte, olha, todos os processos, vamos supor, aquele vídeo do Queiroz usando dinheiro roubado é dinheiro público, viu? Dinheiro que eles roubaram, usando dinheiro roubado para pagar a escola das filhas do Flávio Bolsonaro, para pagar o seguro de saúde das filhas e da esposa do Flávio Bolsonaro e dele também, para pagar contas do Flávio Bolsonaro, aqueles vídeos, aqueles vários extratos de que, olha, eles recebiam dinheiro dia tal e no dia tal eles já depositavam para o Queiroz. Isso tudo foi anulado, porque isso tudo foi a partir das quebras de sigilo. Tá, o que o Ministério Público, agora no dia 31 de maio, o Ministério Público fez? O Ministério Público entrou com um pedido sigiloso, dizendo o seguinte, ó, as quebras de sigilo eram apenas uma das nossas linhas de investigações. Tinham linhas de investigação, tínhamos várias linhas de investigação, aquele era um dos caminhos. Mas, mesmo sem as quebras de sigilo, aí eles vão apontando várias provas. Temos depoimento aqui de uma pessoa, depoimento de outra, temos aqui provas colhidas a partir desse depoimento, temos as operações de busca e apreensão. Na operação de busca e apreensão tem mensagens deles em que eles confessam um esquema. A partir disso, a gente tem provas para condenar o Flávio pela rachadinha pelos mesmos crimes. A diferença é que com as quebras de sigilo dava para condenar mais gente porque dava para condenar todo mundo que estava no esquema. E com as quebras de sigilo, os crimes cometidos pelo Flávio eram os mesmos do que sem as quebras de sigilo. A única coisa é que a reincidência dos crimes era maior. A lavagem de dinheiro. Sem a quebra de sigilo, eles têm o crime de lavagem de dinheiro provado. Mas com a quebra de sigilo, eles tinham lavagem de dinheiro comprovada de várias maneiras diferentes. Pela venda de imóveis, pela Bolsotine, aquela loja de chocolates, por não sei o que, por aqui, por ali. Sem a quebra, eles têm de algumas maneiras comprovado. E aí, o Ministério Público entrou com um pedido para falar que continue o processo e que essas provas sejam todas validadas. Inclusive, tem uma delação premiada que é uma bomba de uma ex-funcionária do Flávio Bolsonaro que ela ganhava R$ 4.700 por mês. Ela falou, tem vídeo dela falando. Quem tem o vídeo é o Ministério Público. Infelizmente não temos esse vídeo, pelo menos ainda não vazou, porque os depoimentos são gravados. E ela mostrou extratos, porque quis, da conta bancária dela, dizendo, tava aqui, entravam R$ 4.700 e todo mês eu ficava apenas com 700. O restante eu depositava tudo pro Queiroz. Mais do que isso, ela fala, eles ficavam com férias, com 13º, até o meu imposto de renda eu tinha que mostrar para ele, porque se tivesse restituição eu tinha que devolver para eles a restituição do imposto de renda. Até isso, os caras eram tão gulosos em roubar dinheiro público que eles roubavam tudo. Ela ficava com R$700 por mês para não fazer nada, funcionária fantasma, ou seja, faz parte do esquema, mas o resto todo ela dava para o Flávio. É uma delação premiada. Ela muito provavelmente, esse acordo foi fechado, ela fez isso porque ela não vai ser presa pelo crime e aí ela pode falar, tá delatando alguém mais importante no esquema. Dois, no caso, o Queiroz e o Flávio. Então, é uma bomba a delação dela. Eles falam, essa delação prova, a pessoa está confessando aqui, a pessoa mostrou os extratos. A gente tem a prova do crime. A desembargadora, eu te digo uma coisa, se a notícia de que o Ministério Público entrasse com esse pedido não fosse uma coisa, se saísse em maio, se não fosse sigiloso, eu ia gravar um vídeo aqui dizendo, olha, o Ministério Público está indo para cima, mas não vamos ter muita esperança porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está completamente aparelhado com o Bolsonaro. Ali tem uma desembargadora e um desembargador que são bolsominions e tem só um desembargador que sempre é o voto vencido, que vota pela lei, que vota contra o Flávio. Não é que a desembargadora mudou de opinião, ela deu decisão monocrática, ela falou, acato tudo. Quando ela acata tudo, acontece uma coisa. Em fevereiro, o Flávio conseguiu anular essas provas. Só que também em fevereiro aconteceu uma coisa. O Gilmar Mendes, ele sentou em cima de um pedido do Ministério Público, que era o pedido de quê? De que o caso voltasse para a primeira instância. Na primeira instância, é o juiz Flávio Itabaiano. O Flávio Bolsonaro tem pesadelo com esse juiz. Esse é o juiz que foi para cima dele e que autorizou toda a investigação. Aí, o Flávio Bolsonaro quer ser julgado na segunda instância, porque lá tem 2-1 para ele. Agora não tem mais. Agora não tem mais, porque a desembargadora mudou de lado. Só que, pelo menos, parece que mudou, né? Porque ela deu prosseguimento ao processo. Só que tem uma coisa. A defesa do Flávio tinha entendido que como todo mundo já tinha se pronunciado nesse julgamento que tá nas mãos do Gilmar Mendes no STF, enquanto o STF não julgasse se o processo fica na segunda instância ou se fica na primeira instância, eles consideravam que o processo estava parado. Ou seja, não tem como apresentar denúncia, não tem como o Tribunal de Justiça julgar se ele vira réu ou não. Por quê? Porque não se sabe se é o Tribunal de Justiça ou se é a primeira instância que vai julgá-lo. Então,
processo paralisado. E o processo ficou parado por 6 meses. O que entende o Ministério Público e depois a juíza também acatou? Que enquanto o STF não decide, como a segunda instância está acima da primeira, a segunda instância pode tocar o processo. E está tocando o processo. A partir do dia 31 de julho da decisão da juíza, o Flávio agora vai ser notificado. A justiça é assim, né? Que ela toma uma decisão, é tudo automático. Ele é notificado nos próximos dias. E agora a única coisa que falta são as defesas apresentarem suas alegações sobre isso. E aí já pode ir para julgamento no TJ. Indo para julgamento no TJ... vamos julgar se o Flávio Bolsonaro se torna réu ou não. Se julgarem sim e ele se tornar réu, eu vou te falar uma coisa. Não interessa o resultado do julgamento no STF. O Flávio Bolsonaro vai ter um problemão, porque a segunda instância julgou que ele é réu. Se voltar para a primeira, pior ainda, que o Flávio Itabaiana, o juiz lá da primeira instância, pensa num cara que foi para cima do Flávio, é ele. Então... tá ruim. O jogo virou completamente. Talvez isso explique o desespero do Bolsonaro, até as possíveis ameaças que ele faz. Por quê? Porque estão indo para cima do Flávio. E ele não esperava isso. O que ele esperava era o seguinte: esse processo vai ficar paralisado até o Gilmar Mendes pautar no STF. Quando o Gilmar Mendes pautar no STF, e o Gilmar Mendes está demorando para pautar, eu vou te dar um spoiler aqui. A chance do Flávio ganhar o que ele pediu lá é muito grande. Por quê? Porque, vamos falar aqui de lei. O Flávio Bolsonaro, fizeram a nova lei lá do foro privilegiado. Tá. O Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual. Ele tinha foro, os processos dele deviam tramitar na segunda instância. Ok. Aí o Flávio Bolsonaro... o que dizia a lei era o seguinte: quando alguém é deputado, tem foro privilegiado, estadual é na segunda instância e federal é lá no STF. O cara perdeu o mandato, ou o cara não se elegeu, ou nem quis participar da eleição, enfim, ele não é mais deputado. O que acontece? Ele perde o foro privilegiado. O foro privilegiado só dura durante o mandato. Aí, no caso, ele era deputado estadual, tramitava na segunda instância. Ele não é mais, ele, em tese, perdeu o foro privilegiado por tudo que aconteceu naquele período. Só que o Flávio Bolsonaro é um caso à parte. Não é que ele não conseguiu se eleger ou não quis se eleger, ele se elegeu senador, então o foro privilegiado dele aumentou. Agora é no STF, para os crimes ou qualquer coisa que ele cometer como senador. Então, o que ele alega é o seguinte: o foro privilegiado passado deveria ser mantido. Por quê? Porque não é que eu não quis me eleger, alguma coisa assim, é porque eu fui promovido de deputado estadual a senador. A chance do STF entender que tem que ser assim é muito grande, porque não, o STF vai... eu já li várias pessoas juristas falando sobre isso, e é o seguinte: você vai mais ou menos punir o político. O cara é deputado, aí ele quer virar senador, ele não pode mudar de cargo, porque senão ele vai perder o foro daqui para lá, e aí qualquer juizinho de primeira instância pode chegar e prender um senador. Não dá. Ou pedir a prisão de um senador para a PGR, já vai direto o pedido de prisão. Não dá. Então, para o STF. Então, tem uma grande chance do Flávio ganhar esse processo no STF. Mas agora isso é irrelevante, porque se a desembargadora mudou de lado, na primeira ou na segunda instância o Flávio vai ter derrota. Até então, era importante veja bem, eu não concordo com isso, eu não concordo com esse entendimento do STF. Para mim, o cara é deputado estadual, quem decidiu virar senador foi ele. Devia perder o foro, ponto final, acabou. Ponto final. Não devia nem ter foro, mas devia ter perdido o foro, ponto final, acabou. Mas esse é o entendimento de vários juristas e provavelmente será o do STF. Posso estar errado. Às vezes eu falo aqui, vai ser assim assado, e não é. O Bolsonaro se ferra mais ainda. O problema é que agora, o problema pro Flávio, pra nós é risada, é que sendo na segunda instância ou na primeira, isso não interessa. O Flávio terá uma derrota. E o que acontece é que a desembargadora continuou tocando o processo e a defesa do Flávio foi consultada pelo Globo, por outras matérias, eu li em outros veículos, e a defesa do Flávio soltou uma nota genérica dizendo: estamos perplexos com isso porque esse processo devia estar parado. Eles acreditavam que o processo ia ficar parado até o Gilmar Mendes resolver pautar no STF. Não foi. Tá andando. Agora tá com um problemão. Porque o processo das rachadinhas é nitroglicerina pura. Imagina, prendem de novo o Queiroz, começa a prender um atrás do outro. Pronto, Bolsonaro. Se ele achou que nesse caso aqui eu tenho um pouquinho de paz. Aparecem coisas novas, o UOL revelou áudios em matérias, tudo mais, mas pelo menos aqui na justiça não tá andando. Pronto, agora tá. Agora eu vou mostrar aqui, Santa Catarina, em São Paulo, Vila Santa Catarina. Nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carne, o feijão e a
mais caro, o isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do Tá canal. aqui, São Paulo, tá rodando lá. Cada minuto eu tô fazendo o vídeo aqui e vai no meu celular piscando, mandando vídeo novo, que tá rodando lá em Vila Santa Catarina, zona sul de São Paulo. Vamos continuar indo pra cima desses malditos. Quem quiser apoiar já sabe, embaixo do vídeo seja membro e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também o Apoie-se, as outras redes sociais, ó, siga em todas elas, viu? Siga nas redes, vamos pra cima deles. Falou!